Para aqueles que não nos conhecem, eu sou o Erley Gomide, minha esposa Angélica. Nós moramos no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. Estamos aqui numa sala de aula, onde eu dou aula. Minha esposa trabalha logo em frente aqui, minha sala de aula, na parte da biblioteca. E vamos estar com vocês alguns minutinhos. Vamos fazer uma oração. E a Angélica vai fazer a primeira parte. Depois eu faço a minha parte. Vamos orar? Querido Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos até aqui, concedidas a nós. Rogamos a Tua presença, Teu Espírito, para que nos ilumine e dê sabedoria no assunto que iremos lidar, e abençoe a cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, que vai participar desses momentos. Dá-nos a sabedoria dos céus, pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos estar falando para vocês sobre um dos compêndios, né, da verdadeira educação, que é o compêndio das experiências da vida, né? Vocês já devem ter ouvido sobre a natureza, sobre a Bíblia, né? Sobre o trabalho útil. E agora vocês vão ouvir, então, sobre a experiência da vida, que é um dos livros, uma das maneiras que Jesus aprendeu, né? E é muito interessante, porque, como nós intitulamos, né, essa palestra, esse seminário, a experiência da vida no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento humano, experiências da vida e o desenvolvimento humano é o nosso tema. Por que o desenvolvimento humano? Porque nós não nascemos adultos, né? Nós nascemos bebezinhos. E cada fase da nossa vida, nós temos uma experiência diferente. E nós temos prioridades diferentes, não é? Então, por exemplo, vamos começar aqui do início, né? Quando um bebezinho acaba de nascer. Qual é a experiência da vida de um bebê? Quais são as necessidades dele para suprir essa experiência? Então, a necessidade de um bebê é um carro novo, por exemplo? O bebezinho precisa do carro do ano? Essa é uma necessidade dele? Não, né? Ele precisa de um berço, assim, de ouro? Não, não precisa, né? Ele precisa, assim, um quarto cheio de brinquedos? Não, não precisa. Qual que é a necessidade de um bebê? As necessidades básicas de um bebê. Seria a alimentação, né? Proteção, porque se deixar ele sozinho, ele é capaz de morrer só porque ficou sozinho. Alimentação, proteção, o desenvolvimento, o cuidado físico, né? Então, primeira parte, o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento humano, a primeira parte o desenvolvimento físico é o que precisa maior atenção, né? A roupinha pode ser simples, o carrinho ou sem carro, ele vai viver, mas ele precisa do cuidado físico, da alimentação. E tem uma outra coisa que o bebê também precisa, que é o desenvolvimento do caráter. Ah, mas ele só é um bebê. Não tem problema. Quanto mais cedo nós demos atenção ao caráter, melhor e mais fácil. Depois, né? Nos anos que se seguem, né? Então, o desenvolvimento de um bebê se divide nas necessidades físicas e na necessidade do desenvolvimento do caráter, a obediência. Como que ele aprende, um bebê aprende sobre o caráter? Na consistência, na rotina, todos os dias ele acordando na mesma hora. Ah, mas tem que acordar o bebê? Isso, acordar na mesma hora, pôr para dormir na mesma hora, mesmo que ele não vá dormir. Aquela rotininha, aquela mesma rotina antes de dormir, o banho na mesma hora, comidinha na mesma hora, as mamadas na mesma hora. Essa é a experiência de um bebê. E nessa experiência, ele está aprendendo
a disciplina, a ordem. A hora que ele chorar e não for hora de comer, e ele não ganhar a comida, ele vai estar aprendendo a obedecer e a disciplina. Então, essa é a necessidade de um bebê. E uma criança de jardim da infância, qual seria a necessidade dela? Qual seria a experiência da vida no desenvolvimento de uma criança do jardim? As mesmas de um bebê, e mais algumas, aí a gente adiciona algumas. O foco continua ainda no desenvolvimento físico, mas a gente já pode adicionar pequenas tarefas. Ele já pode dobrar a roupinha dele, né? Ele já pode ajudar a fazer um buraquinho para plantar uma plantinha. Ele aprende a falar agora, o bebê antes não está, ele está aprendendo, né? Ele está recebendo, a mãe está constantemente falando, mas agora a criança de jardim da infância, a experiência dela vai ser começar a falar. E ela vai começar também a usar ferramentas, pode começar a pegar uma colher, vai pegar ferramentas mais assim da cozinha, né? Agora. Então, tudo isso são as experiências da vida de uma criança de jardim da infância. Ela também aprende muito com a higiene nessa época, sabe? Cuidar de ser limpinha, arrumar o quarto, coisinhas básicas, mas que elas já estão aprendendo nessa fase. E depois vem a fase de primários, né? Uma criança de primários está aprendendo a ler, a escrever, então é uma experiência diferente. E essa experiência vai desenvolvendo e tudo que tinha a gente mantém e acrescenta mais, porque eles vão crescendo, eles continuam com a necessidade física, continua com a necessidade de desenvolvimento do caráter, continua, mas agora vai acrescentando. Agora, uma criança de primários, ela precisa ter um horário para estudar, ela precisa ter um horário para estar lá fora. Alguns já vão preferir mais ficar com livros, e a gente tem que falar: não, agora é hora de ir lá fora, agora é hora da gente fazer os trabalhos do lado de fora de casa, da horta, de arrumar lenha, e tem os trabalhos do lado de dentro. Então, sempre a gente tem a rotina, e isso tudo faz parte da experiência do desenvolvimento. E aí chega na parte juvenil, né? A parte juvenil é quando eles estão com o coração abertos, assim, sempre o processo da conversão está acontecendo constantemente, mas especialmente agora, quando está na idade juvenil, existem experiências diferentes, que é uma necessidade de ter outras pessoas tementes a Deus ao redor, sabe? Outras, assim, pessoas convertidas, como o professor da escola sabatina, é muito importante para um juvenil. A professora da escola sabatina, o diretor de desbravadores, essas são pessoas assim que precisam ser pessoas convertidas, ligadas a Deus, porque eles vão contribuir com os pais. Porque agora, conforme a criança vai crescendo, os pais eles vão vendo que existem mais pessoas influentes além dos pais, não é? E, e o interesse deles com a igreja, com as coisas de Deus, vai aumentar de acordo com o coração deles se ligando a outras pessoas desse meio da igreja. Então, é muito importante nós termos uma igreja que dê atenção às crianças, aos juvenis. E depois vem a idade do adolescente, né? E é muito importante que o adolescente tenha também mentores. Mas agora esses mentores não necessariamente serão pessoas que os pais vão estar escolhendo, mas às vezes os mentores vão ser pessoas que eles vão escolher. Por isso que é importante que na experiência da vida de um adolescente, ele tenha um ambiente bom, ele tenha um ambiente onde que tenham outras mães e pais que também amem não só os filhos deles, mas amem os seus filhos, para que eles possam se preocupar com os seus filhos e aconselhar os seus filhos da mesma maneira que você aconselha. E nós temos visto isso na vida de nossos filhos, assim, de maneira maravilhosa, como Deus tem abençoado, trazendo outras pessoas para dar as mesmas mensagens que nós falamos, mas com uma outra linguagem, às vezes de uma maneira mais atraente, até que nós podemos fazer,
Então, agora, esses adolescentes que vão passar a ser jovens, eles vão ter outras pessoas na vida deles. E essas outras pessoas vão ajudar a solidificar o caráter, né? Isso aqui, tá, assim, eu estou falando bem, assim, pincelado, né? Envolve muitas coisas, mas até nós adultos apreciamos mentores, né? Pessoas que a gente possa, às vezes, pedir um conselho, ou às vezes nos espelharmos, pessoas que, os Paulo, né? Nós todos temos um pouquinho de Timóteo, que precisamos de um Paulo ali para nos ajudar. Por isso que precisa ser pessoas que sejam ligadas a Deus, que amem a Deus de todo o coração. Então, esse sim, é o resumo de um desenvolvimento de um bebê até chegar ao adulto, né? Continuando sempre com as prioridades: desenvolvimento físico, desenvolvimento do caráter, nosso corpo, higiene, mentores, e tudo isso faz parte do desenvolvimento e as experiências da vida. Então, pensando nesse desenvolvimento, nós sabemos que tem alguém com A maiúsculo que passou por todas essas experiências da vida que eu falei para vocês aqui. Quem é esse alguém com A maiúsculo? Vocês sabem? Eu não consigo, acho que ouvi-los, mas eu consigo ver a boquinha de vocês mexendo. É Jesus, né? Jesus, ele não precisava passar por todas essas fases de desenvolvimento, mas ele passou para que ele pudesse mostrar para nós e para o universo que as experiências da vida de um ser humano, elas podem contribuir, elas podem ser usadas para o testemunho, e as experiências da vida podem ser usadas para nos achegarmos mais perto de nosso Deus. Olha só, Lucas 2:40, Lucas capítulo 2, verso 40, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha só, o desenvolvimento de Jesus. E também nós sabemos que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus passou por todo o desenvolvimento humano e ele passou também pelas experiências que nós passamos. E nós sabemos que Jesus teve como compêndio, como o estudo dele não foi na sala de aula dos rabis, né? Mas o estudo dele foi as escrituras, o trabalho útil, a natureza e as experiências da vida, que nós estamos falando hoje, né? E olha, as experiências da vida de Jesus, o livro Educação diz que Jesus não teve as coisas essenciais da vida. Olha só, não é que Jesus não teve, a gente podia falar assim, Jesus não era rico, ele não teve um berço, né, de ouro, como diz, ou um berço muito bonito. A gente vê que o essencial é que um bebê nasça num lugar limpinho, higiênico, isso é essencial. E Jesus nem isso teve. Jesus não teve nem o essencial para que ele pudesse nos mostrar que mesmo quando nós faltarmos, que nós achamos que estamos precisando de uma coisa que é essencial, mesmo assim, a nossa experiência da vida e a experiência de nossos filhos pode ser perto de Deus, mesmo sem as coisas essenciais, como ele não teve. Um berço, um lugar, a coisa mínima, mais básica que nós precisamos é higiene para um bebê estar, né? E ele não teve esse lugar esterilizado, porque tudo tinha um propósito, tinha uma missão, né? Tudo tinha, nada na vida de Jesus foi por acaso, né? Vocês sabem que Jesus, ele teve, em toda a experiência da vida dele, ele tinha um propósito, não é mesmo? E todas as pessoas que ele via nas experiências da vida delas, no decorrer do dia a dia, ele via alguém que poderia ser restaurado para com Deus. Ele não via ninguém como perdido. Até o jovem rico
Jesus via ele, Jesus sabia o que ele poderia ser. Mesmo que ele escolheu não fazer a única coisa que precisava para ele ser salvo, mesmo assim, Jesus sabia quem ele poderia ser. E Jesus olhava ele como um homem que tinha tudo para se salvar, e Jesus fez tudo por ele. Como é importante que nós, os pais, possamos assim olhar para os nossos filhos como pessoas salvas, né? Tudo que eles podem ser. Não olhar quem eles são, para a gente não ficar desesperado, né? Mas olhar o que eles podem ser, porque é isso que Jesus olhava. Jesus olhava com esperança, né? Ele, ele dava esperança para as pessoas e ele via, sempre que ele via uma oportunidade, ele reerguia alguém. Porque olha só, pessoas quando estão desanimadas, quando o Satanás tenta as pessoas desanimadas, elas caem com mais facilidade. Então, Jesus sempre estava encorajando todos que ele encontrava no caminho. Em cada ser humano, na experiência da vida de cada ser humano, sabe quantas possibilidades Jesus via? Jesus via infinitas possibilidades. Já pensou que Jesus vê isso para você? Cada criancinha que está aí ouvindo a gente, cada jovem, você pode pensar, qual será o propósito da minha vida, né? Os jovens pensam muito nisso. Jesus vê só infinitas possibilidades para a sua vida. Basta a gente submeter a ele a cada dia e ele vai, então, desenrolando conforme a gente pode suportar, né? As boas novas que ele tem para nós, né? Então, Jesus, ele estava sempre na experiência da vida dele, trazendo para a experiência da vida dos outros esperança. Ele estava sempre doando. Vocês sabem, se a gente pudesse resumir a experiência da vida de Jesus, vocês sabem qual seria a palavra? Uma palavra que resume a experiência da vida de Jesus é serviço. Jesus estava constantemente servindo. Sabem por quê? Porque é só através da dedicação e do amor que nós ligamos pessoas ao nosso coração. Se você pai, se você filho, se você esposo ou esposa está tentando ligar a sua família ao seu coração, a única maneira, não precisa gastar muito e ir atrás de muitos livros, de muitas coisas. A única maneira que funciona é dedicação e amor. O que é dedicação? É o serviço, é servir. E é isso que então Jesus ensinava. E para terminar a minha parte aqui sobre a experiência da vida de Jesus, e Jesus não só falava, ele fazia, ele estava constantemente servindo. Jesus, ele sabia se relacionar com diferentes faixas etárias, desde uma criança, desde um bebezinho até a pessoa idosa. O livro Educação diz que o coração diz que a criancinha nas alegrias dela, o ansioso e inquieto coração do jovem, o homem na força dos anos, suportando o peso. Olha só, Jesus sabe que o homem suporta peso de responsabilidade e cuidado, e o idoso em sua fraqueza e cansaço. Enfim, o ideal de Jesus era, através da experiência da vida dele, levar a todas essas faixas etárias, através do serviço e do amor, o conhecimento de Deus. Então, toda a experiência da vida de Jesus era para um fim, um fim. E pense nisso, porque deve ser a minha experiência da vida e a sua. O fim da experiência da nossa vida, o fim que eu digo o objetivo deve ser levar a revelação de Deus para o erguimento da humanidade, começando com a nossa família, certo? Então, o objetivo das experiências da nossa vida, ou seja, cada fase, cada oportunidade que nós temos, o objetivo é levar o conhecimento de Deus. Então, pensem, pai e mãe,
quando você estiver lavando o carro, quando você estiver cozinhando, quando você estiver fazendo compras no mercado, quando alguém cortar na sua frente, quando alguém pegar a sua vaga no estacionamento, quando alguém não te pagar um dinheiro que você emprestou, ou quando alguém te xingar, ou fizer cara feia para você, todas essas experiências da vida, você tem uns olhinhos olhando para você assim, ó. O que que meu pai e minha mãe vai fazer agora? E o que vocês fizerem, vocês vão estar revelando a Deus. Esse é o objetivo em todas essas experiências, revelar a Deus para o erguimento dos seus filhos. E o erguimento da humanidade começa no nosso lar. Então, em todos os fatos e experiências da vida, esse é o objetivo. Em todos. E isso foi o que Jesus aprendeu quando criança, e isso foi o que Jesus ensinou e fez durante toda a sua vida. A experiência da vida dele foi essa: serviço para o erguimento da humanidade. E que nós possamos não agir conforme nós queremos, que nós possamos não vir a fazer a nossa vontade, não perder a paciência, não ficarmos curtos, né? Quando as pessoas vêm e a gente já rebate sem nem pensar, mas que possamos pensar: o que eu vou fazer agora vai refletir e vai mostrar a Deus ou não. E esse é o objetivo. A experiência da vida é tudo, tudo que nós vivemos no dia a dia, do acordar ao dormir, em todas as fases, nós temos a oportunidade de revelar a Deus. Vamos usar essa oportunidade? Porque cada dia é uma nova chance, né? Cada dia é um privilégio que Deus nos dá de vivermos. É Deus falando para nós: eu confio em você. Vamos lá, recomece esse dia com as experiências todas revelando a mim. Existem duas fontes de exemplos para nós. A primeira, como a Angélica apresentou, é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o padrão perfeito para nós podermos seguir, certo? O outro exemplo está naquilo que Deus estabeleceu para seu povo, o povo de Israel no passado. Deus esperava que o sistema educacional do povo israelita ele permanecesse até a vinda do Messias e depois também na consecução da pregação do Evangelho para as outras nações através de Israel. Na verdade, Deuteronômio capítulo 6, ele prescreve o modelo e os momentos em que a educação, através dessa experiência de vida, deve se dar na vida dos filhos de Deus, não é? Os versos 5 a 9 do capítulo 6 de Deuteronômio diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os israelitas, na verdade, eles levaram isso de forma literal, não é? No entanto, que você vê hoje os judeus ortodoxos, eles enrolam aquelas fitas no braço com porções da Torá ou dos livros de Moisés, e eles também colocam aqui, assim como se fosse uma tiara com aquelas porções da lei aqui, entre os olhos. Colocam nos umbrais das portas, para que possam ver ao entrar e ao sair. São símbolos interessantes, não é? Mas, numa sociedade como na época de Israel, por exemplo, onde as pessoas elas conviviam ali todo o tempo, elas tinham uma situação e uma vida agropecuarista, onde elas passavam tempos juntas como família, e a força de trabalho era parte para os filhos e parte para os pais também, não é? Quanto mais filhos o casal tinha, mais força de trabalho eles tinham. Nesse contexto é que a Bíblia diz que os filhos são como flechas na aljava do flecheiro.
não é? Ou seja, era munição para a caça, era munição para a proteção. Quanto mais filhos, mais força de trabalho. Hoje nós vivemos em um sistema diferente. Eu acredito que talvez uma boa porcentagem de vocês, famílias que aí estão reunidas, na sua grande maioria, por exemplo, o pai às vezes sai de manhãzinha e chega à tarde, às vezes nem participa de uma refeição em casa. Ou às vezes tem pais que, devido à sua profissão, eles saem no domingo ou na segunda-feira e só retornam, no caso de pais adventistas, na sexta-feira para passar o sábado, o final de semana com a família. Como isso deveria ser aplicado, não é? Na verdade, o exemplo que nós damos, assim como a Angélica mencionou, minha esposa mencionou, o exemplo que nós damos, ele deve estar atrelado a todas as nossas decisões e a todas as nossas coisas. Se eu for parar para pensar e contar para vocês, eu falhei muito nos meus exemplos, não é? Eu não tive um bom exemplo, por exemplo, não tive uma figura paterna para me espelhar. Meu pai saiu de casa, minha mãe tinha, ou eles tinham 6 filhos, o mais velho tinha 12 para 13, o caçula não tinha 2 anos de idade, era pequenininho. Hoje ele está com 50 para 51. E meu pai deixou a família. Então eu cresci, eu era bem pequeno, eu cresci sem uma figura paterna para aprender. Então eu fui aprendendo com as escrituras depois que eu me tornei adventista, olhando para um tio, para uma tia, e desafortunadamente a minha família não era adventista. Então o exemplo de religiosidade, o exemplo de experiência da vida não era centrado na religião, como exigido do povo israelita. Veja, como é que era a experiência da vida deles. Então, quando o Deuteronômio, aqui nessa porção do livro, diz que deve ser assentado no caminho, assentado à mesa, ou levantando, ou deitando, ou andando no caminho, está falando de uma experiência que o povo tinha. E mesmo a posteriori, quando aqueles que viviam ali, não é, espalhados ou viviam numa cidade, o que Deus estava querendo dizer é que todas as experiências da vida, elas deveriam girar em torno da experiência religiosa da pessoa, da conversão da pessoa, que cada pai, que cada mãe deveria ter, que cada família deveria ter para com Deus, centrado na lei de Deus e nos ensinos do santuário. Então, parte disso, Ellen White menciona no livro Educação, que eram centradas nas festas estabelecidas por Deus. Veja, quando nós falamos de festa, hoje nós lembramos de carnaval, não é? Muitas famílias estão no Brasil, adventistas, já no retiro de carnaval para fugir dessas festas pagãs, ok? Ou as pessoas fazem festa para beber, para dançar, para se divertir, centradas no ser humano e no prazer pessoal. As festas israelitas eram todas centradas na religiosidade estabelecida por Deus para com seu povo, especialmente centradas em 2 aspectos. Ou era centrada na religião familiar, ou era centrada na religião do tabernáculo, no santuário. E os israelitas, era requerido deles que fizessem uma peregrinação de onde estavam as suas tribos para poder participar dessas festas religiosas em Israel. Qual o objetivo disso? Especialmente para ensinar que a religião estava centrada na presença de Deus no santuário de Deus. E era por isso que, quando uma pessoa se tornava cativo de outra nação, no caso de Daniel, por exemplo, não é? Eles viviam a vida deles, ainda que em cativeiro. No caso de Daniel em Babilônia, cada vez que ele ia orar, o que ele fazia? Ele abria a sua janela, que dava direção para o templo onde estava Jerusalém, e ele orava a Deus, porque ele sabia que Deus se manifestava no templo. Onde Daniel aprendeu isso? Daniel aprendeu isso na religião prática em família que Deus havia deixado, não é, como orientação para seu povo.
E quando ele foi distanciado, separado de seus pais, da religião ali da própria nação que praticava aquilo, quando vieram os babilônicos. Pergunta para ele. Não, acho que não. Acabou o sinal, não? Não, só fechou aqui. Ah, ok. É porque fechou uma tela aqui. Só que acho que só tem 5 minutos, tá falando aqui. Ok. Eu acho que eu tenho 5 minutos só, né? 6 minutos. 6 minutos. Ok, eu vou tentar resumir em 6 minutos, então. Então, veja, essa religiosidade, ela deveria ser estabelecida de forma experimental, de tal forma que quando a criança fosse já exercer o seu papel de adulto quando crescesse, ela então pudesse passar agora para seus filhos, ok? Então, nesse sentido, ele repetiria a mesma coisa. Por exemplo, Ellen White menciona que os mandamentos de Deus eram entoados em cantos nessas peregrinações. Quando eles iam em direção, eles não saíam cantando qualquer música ou entoando canções frívolas. Todas as canções eram direcionadas na adoração de Deus. O que eles cantavam? Eles cantavam salmos de libertação, eles cantavam salmos das promessas de Sião, e eles cantavam salmos ou os mandamentos de Deus eram cantados, não é? Como são nossas músicas? Então, quando o Deuteronômio fala que nós devemos ensinar em todos os aspectos da vida, está querendo dizer que nós precisamos cantar as libertações de Deus, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus. Cantar porções das Escrituras, ainda que você, pai e mãe, crie uma cançãozinha aí, simples, em torno dos mandamentos, para as crianças poderem memorizar. E quando eles cresciam, a mente deles estaria impregnada da palavra de Deus, que os libertaria da tentação e que proveria para eles experiência para com Deus. Veja, como é que a escola hoje funciona? Na sua grande maioria, raríssimo uma escola que educa, primeiro, centrado na palavra de Deus. Segundo, educa centrado na pessoa de Deus, ensinando a pessoa a temer a Deus, guardar seus mandamentos, ser fiel, não é? Que a família esteja centrada em Deus. Hoje, na maioria das vezes, a educação ensina a pessoa o quê? A ter uma profissão, a concorrer no mercado de trabalho. Essas são experiências muito egocêntricas para nós. Nós precisamos, primeiro, Ellen White diz que a primeira lição que deve se ensinar a um filho é obediência. Então, as experiências da vida, elas devem estar centradas na obediência a Deus. Por exemplo, as mães devem ensinar as meninas, e os meninos também até uma certa idade, quando eles já tenham uma idade X, para aprender com o pai, no caso do menino, aprender uma profissão. Okay? Parte da experiência do povo de Deus estava lidado com a profissão. Então, geralmente, por exemplo, um levita, ele não pensava assim, bom, o que meu filho vai fazer quando ele crescer? Não. Estava pré-estabelecido que ele seria um levita e que ele serviria no templo. Então, as pessoas, geralmente, inclusive os nomes, antigamente, geralmente eles estavam ligados à profissão da pessoa. Não é? E nós temos isso também no próprio português, que foi traduzido, e isso vem da cultura judaica. Ferreiro, por exemplo, ou ferreira, a pessoa que lidava com ferro, que era um artífice do ferro, não é? Pessoas que eram plantadores de vinhedos, por exemplo, elas herdavam o nome parreira, e assim sucessivamente. Haviam pessoas que a profissão passava. Por quê? Os pais ensinavam os filhos o valor do trabalho. Então, o trabalho, como, por exemplo, a minha esposa mencionou sobre o exemplo, né? Quando é que uma criança vai aprender a trabalhar? Quando ele crescer? Não. É de pequenininho, nas pequenas coisas da vida. Agora, a fidelidade do pai, por exemplo, ao ensinar, ao transmitir uma profissão, independente da profissão que seja, por exemplo, a profissão de marceneiro, não é? Aqui a gente chama
carpinteiro de acabamento, se a gente fosse traduzir isso assim como ao pé da letra, não é? Eu, por exemplo, aprendi a profissão de marceneiro. Isso me ajudou tremendamente a desenvolver. Você não tem como pegar uma madeira enquanto marceneiro e você pegar e pronto, transformou num móvel. Existem processos que você tem que passar, não é desde a medição, o projeto de como você vai aproveitar aquela madeira ou um compensado, etc., até a fase final, que é o polimento e o uso daquele móvel. Mas quando nós estamos fazendo alguma coisa e nossos filhos estão observando, nós estamos passando mais do que apenas uma profissão, nós estamos passando o nosso próprio caráter. Então, a nossa reação, a forma com que nós agimos, é o que Deuteronômio está querendo nos ensinar. Andando, deitando, levantando, comendo, cantando, fazendo culto. Quantos pais não fazem culto em casa com seus filhos? Quantas famílias levantam e deitam sem fazer um culto familiar? Onde a criança vai aprender? Ela não vai aprender religião na igreja. Ela vai aprender religião em casa. Então, as experiências da vida, elas vão muito mais do que simplesmente tentar ensinar um conceito filosófico. Okay? Elas passam como experiência de caráter. Então, pai e mãe, é importante que nós